Agora você fica na minha companhia. O NTV News já está começando. A gente tem muitas informações para te passar nessa terça-feira. Seja muito bem-vindo. Vamos comigo agora com as manchetes do NTV News. Sobe para 11 o número de mortes em trágico acidente com ônibus próximo a Araguari. Homem é flagrado com droga escondida no porta-malas de carro e 2 são presos em Patos de Minas. Adolescente suspeito de guardar armas usadas em crimes é flagrado com pistola .380 e munições no Nova Floresta. Veja mais. Investigados por integrarem suposta quadrilha ligada ao futebol amador em Uberlândia são alvos de nova ação da polícia. Mais cabeças de gado roubadas de fazenda em Rio Paranaíba são recuperadas no interior de Goiás. Continua a procura por criminosos que atacaram simultaneamente uma agência bancária e o quartel da Polícia Militar em Guaxupé. Servidores das Forças de Segurança de Minas fazem protesto e cobram recomposição salarial. A gente mostra a ordenação de padre de Patos de Minas a bispo da Diocese de Oliveira. Abril Verde. Campanha reforça a importância da prevenção de acidentes e da promoção da saúde no trabalho. Tem mais no NTV News dessa terça, 8 de abril. Com proximidade de Páscoa, loja especializada amplia a oferta de produtos e aposta na variedade para agradar a clientela. Venda do remédio Tadalafila dispara e médicos alertam sobre prejuízo com o consumo indiscriminado. São 7h03. O NTV News dessa terça-feira está no ar. Seja muito E a gente começa te falando desse trágico acidente que aconteceu, né? Subiu para 11 pessoas que morreram e 36 ficaram feridas em grave acidente com ônibus na madrugada dessa terça-feira na MG 223, próximo a Araguari. Entre os 11 mortos estão 2 meninas de 2 e 6 anos. Era por volta de 13h40 da madrugada desta terça-feira quando o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo que capotou e o veículo foi arrastado até tombar. O acidente foi no trevo conhecido como Queixinho, na MG 223, próximo a Araguari. 11 pessoas morreram, entre elas 2 crianças de 2 e 6 anos. 36 pessoas ficaram feridas e 18 precisaram ser encaminhadas a hospitais para receber atendimento médico. Em decorrência dos trabalhos do Corpo de Bombeiros Militar e demais agências, como o SAMU, Polícia Rodoviária Estadual, Perícia Técnica da Polícia Civil, foram atendidos 18 pacientes, os quais foram encaminhados para as unidades de saúde de referência, sendo elas Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e a Unidade de Pronto Atendimento de Araguari. 18 pacientes permaneceram na cena, tendo lesões leves ou ausência de lesões e recusaram atendimento. Os demais 10 passageiros, infelizmente, evoluíram a óbito. Nas ações do Corpo de Bombeiros foram observadas que algumas vítimas estavam encarceradas e algumas foram ejetadas durante o desastre. Do total de 10 óbitos, foi possível verificar a presença de 2 crianças, sendo uma com idade aproximada de 2 anos e meio e uma com idade aproximada de 4 anos. Dos 18 pacientes encaminhados para a unidade de pronto atendimento e para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, nós tivemos vítimas graves, as quais foram encaminhadas prioritariamente para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. O motorista do ônibus, que não teve o nome divulgado, não ficou ferido. A Polícia Civil disse que ele foi conduzido para a delegacia de Araguari para prestar depoimento e depois foi liberado, pois não havia elementos para a prisão dele. Os motivos que levaram a esse trágico acidente ainda são apurados.
O ônibus pertence à Real Expresso e, em nota, a empresa disse que desde a ocorrência do acidente, equipes da empresa foram mobilizadas para prestar apoio no local e junto a familiares. Disse ainda que colabora com as autoridades para investigar as causas do acidente. 3 menores foram apreendidos com um veículo furtado no fim da noite desta segunda-feira, na MG 410, em Presidente Olegário. O carro foi furtado em João Pinheiro. Em rastreamento, a Polícia Militar Rodoviária abordou o veículo e os menores disseram que seguiam para Patos de Minas. Os responsáveis pelos adolescentes não foram encontrados e o Conselho Tutelar de Presidente Olegário foi acionado para acompanhar o registro do boletim de ocorrência e a apreensão dos jovens que foram levados para a delegacia em Patos de Minas. O carro foi removido ao pátio credenciado Deutetran para ser devolvido ao dono. A polícia continua à procura de criminosos que atacaram simultaneamente uma agência bancária e o quartel da Polícia Militar em Guaxupé, sul de Minas. O crime ocorreu na madrugada dessa terça-feira. Os 2 ataques aconteceram por volta de 1h45. Os primeiros disparos foram contra o quartel. Conforme a ocorrência, câmeras registraram a chegada dos criminosos na sede da 79ª Companhia da Polícia Militar. Os tiros danificaram portas, janelas e paredes do quartel. A ação foi informada por um soldado que estava de plantão. Ele ficou ferido na mão por estilhaços. Instantes depois, a Guarda Municipal fez contato com uma viatura da Polícia Militar, informando a movimentação suspeita de veículos em direção à agência bancária da Caixa Econômica Federal. Os guardas municipais tentaram seguir os suspeitos, momento em que os criminosos abriram a tampa traseira de um dos veículos e dispararam contra a viatura da Guarda Municipal. As viaturas se abrigaram, enquanto mais disparos continuaram na área bancária. A agência da Caixa Econômica Federal, localizada no centro, foi atingida com explosivos e por disparos de arma de fogo. O ataque causou danos generalizados ao interior do prédio. Não há informações se os criminosos roubaram algo da agência. Além do quartel e da agência bancária, a Polícia Militar informou que os suspeitos também efetuaram diversos disparos contra uma base da Guarda Municipal, mas acertaram a parede de uma residência vizinha. Eles também danificaram portas de 2 lojas próximas na área central da cidade. Não há informações sobre guardas municipais feridos. De acordo com a Polícia Militar, os autores fugiram em pelo menos 5 veículos tipo SUV, possivelmente com destino à zona rural. Segundo ainda a polícia, 5 veículos usados na ação foram encontrados durante a manhã de hoje na zona rural de Monte Santo de Minas. A Polícia Militar de Minas Gerais reforçou o policiamento na região, inclusive com apoio da aeronave. Guaxupé tem cerca de 50 mil habitantes e fica perto da divisa de Minas Gerais com o estado de São Paulo. Por isso, a Polícia Paulista também foi acionada. As polícias federal e civil vão investigar o caso. O governo de Minas informou que o reforço no patrulhamento conta com o apoio de equipes da 18ª Região da PM do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, e do Comando de Aviação do Estado, que também disse que ainda não há confirmação se valores foram levados. Mais 10 cabeças de gado que foram roubadas de uma fazenda em Rio Paranaíba foram recuperadas pela Polícia Civil com o apoio da Polícia Militar nesta segunda-feira. O crime aconteceu no final do mês de março. As 10 cabeças de gado estavam em uma fazenda no município de Tumbiara, estado de Goiás. O roubo dos animais foi no dia 30 de março, quando homens armados renderam os caseiros de uma fazenda em Rio Paranaíba e roubaram 34 cabeças de gado. Até agora, a polícia recuperou 23 animais. 13 foram encontrados no dia 3 de abril e 10 animais nesta segunda-feira. 2 pessoas foram presas na primeira ação das polícias militar e civil. Nesta terça-feira, policiais que estiveram na operação, ao lado do prefeito de Rio Paranaíba, Major Adriano, e vice-prefeito Lucas Silva, comemoraram o resultado da operação e deram um recado às pessoas mal intencionadas. Primeiro, a gente trabalha com a prevenção, para que não aconteça, né? O prefeito já sabe disso, a gente vai trabalhar para que não aconteça fatos como esse. Mas, infelizmente, acontecendo,
nós não vamos descansar até que a resposta seja dada e todas serão dadas. Nem que seja que a gente tem que ir lá no Goiás, né, para prender autores, recuperar gado e o que quer que seja. Se tiver com a intenção de vir para Paranaíba aqui para causar tumulto e desordem, que não venha não, porque aqui a Polícia Militar e a Polícia Civil vai estar pronto para agir. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco no NTV News a gente mostra que adolescente suspeito de guardar armas usadas em crimes é flagrado com pistola .380 e munições no bairro Nova Floresta. E mais, investigados por integrarem suposta quadrilha ligada ao futebol amador em Uberlândia são alvos de nova ação da polícia. Nós estamos de volta com o NTV News para te contar que um adolescente foi apreendido nesta terça-feira pela Polícia Militar em uma casa no bairro Nova Floresta, em Patos de Minas, por porte ilegal de arma de fogo. Havia um mandado de busca e apreensão contra o garoto de 17 anos, pois investigações da Polícia Civil apontavam que ele era suspeito de guardar armas de fogo utilizadas em crimes na cidade. A madrasta do menor contou que no momento da chegada da PM, ele escondeu um objeto no quarto do pai e em buscas na casa foi encontrada uma pistola calibre .380 com um carregador e 15 munições. O menor foi apreendido e levado para a delegacia. Nessa terça-feira, investigados por integrarem uma suposta quadrilha ligada ao futebol amador em Uberlândia foram alvos da segunda fase da Operação Liga dos Campeões. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão. A operação, que teve a primeira fase deflagrada em agosto do ano passado, investiga os integrantes do grupo por suposta lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. A quadrilha supostamente patrocina times do futebol amador na região e ostenta a vida de luxo. As forças policiais, coordenadas pelo Ministério Público, na data de hoje, desencadearam a segunda fase da Operação Liga dos Campeões. Importante essa operação por qual motivo? Primeiro, demonstrando a união das nossas forças, das forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, sob a coordenação do Ministério Público, através do GAECO aqui de Uberlândia, visando o quê? Desmantelamento de uma organização criminosa voltada à prática de ilícitos. Ilícitos esses que envolvem desde o tráfico de entorpecentes até lavagem de capitais. Essa segunda fase, com o cumprimento simultâneo de 7 mandados de busca e apreensão, visava exatamente angariar mais provas, mais subsídios para a terceira fase desta operação, em que os contraventores utilizavam a prática de jogos, futebol amador, esporte amador, por assim dizer, para a lavagem de capitais. Durante o cumprimento desses mandatos de busca e apreensão, foram arrecadados diversos elementos que subsidiarão a continuidade das nossas investigações, demonstrando mais uma vez a importância da sinergia entre as forças policiais juntamente com o Ministério Público. Quem ganha com isso é a própria sociedade, porque aqui nós estamos combatendo o quê? A macrocriminalidade. E o foco principal é o quê? Exatamente a descapitalização desta organização criminosa. Um homem foi preso por maus tratos a animais por manter animais silvestres de forma ilegal e em condições inadequadas. Além disso, foram apreendidos 50 certificados de registro e licenciamento de veículos suspeitos e 2 banheiras de hidromassagens ilegais. Um veículo suspeito de ser produto de lavagem de dinheiro também foi apreendido. Foi uma operação integrada, onde coube à Polícia Militar, dos 7 mandados de busca e apreensão, realizar 4. Nesses 4 locais que a Polícia Militar esteve, onde nós empenhamos cerca de 45 policiais militares ao todo, desses 4 locais, num deles nós localizamos o veículo BMW que foi apreendido, bem como cheques e vários documentos de veículos, os quais são utilizados para a prática de lavagem de dinheiro. 2 pessoas foram presas em Patos de Minas nesta segunda-feira por tráfico de drogas. Em patrulhamento pelo bairro Caiçaras, policiais militares perceberam um comportamento suspeito de um homem que é conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico. Ele dirigia um carro e seguiu pela rua Major Gotti, mas foi interceptado.
Durante a abordagem, ele demonstrou nervosismo, fala exaltada e tremores. Em busca no veículo, os policiais encontraram uma barra grande de maconha e uma balança de precisão. Ele disse que o carro era emprestado. Os policiais foram até a casa onde estava o dono do veículo, no bairro Caiçaras, e o proprietário confirmou que emprestou o carro, mas não sabia da droga. Porém, o filho da dona da casa disse que os dois estavam no carro e negociavam um celular. Cães farejadores foram utilizados e não foram encontrados entorpecentes no local. Os dois foram presos e levados para a delegacia. Daqui a pouco no NTV News a gente mostra a ordenação de padre de Patos de Minas a bispo da Diocese de Oliveira. E com proximidade de Páscoa, loja especializada amplia a oferta de produtos e aposta na variedade para agradar clientela. A gente está de volta para te falar, né? A aproximação da Páscoa já está chegando. Os desejos por chocolates e outras guloseimas ficam ainda mais aguçados. A gente mostra agora para você uma loja especializada em Patos de Minas que ampliou a oferta de produtos e aposta na variedade para agradar clientela. É a loja Doce. As vendas de Páscoa são muito rentáveis e movimentam a economia de todo o mundo. Foi pensando nisso que a loja Doce, recém-chegada em Patos de Minas, está preparada para receber os diferentes públicos atraídos por esse período que dá água na boca. Apesar da grande quantidade de produtos oferecidos nesta época do ano, que é tão amada por todos, a procura do grande público é voltada para ovos de chocolate e materiais para a sua produção. Em 2025, a loja Doce investiu em variedade e preço para atrair o consumidor patense. A gente começa as compras, né? Visando atender o consumidor final e também os clientes que tiram renda extra da Páscoa. Então a gente começa a compra 6 meses a um ano antes. A gente planeja a Páscoa, né? Que é uma das sazonalidades que a loja mais recebe esses clientes. A gente tem que estar preparado. Então a gente aumenta o mix de produtos. A gente busca ter na loja uma gama de marcas de chocolate, chocolate ao leite, meio amargo. Então a gente procura trazer variedade para trazer preço também para o cliente, né? Para agradar o bolso de vários consumidores. Um cliente que vem na loja Doce hoje, ele consegue sair da loja com o ovo de Páscoa, se ele quiser, mas o cliente vai fazer ovo para vender, consegue sair com a matéria-prima, com a embalagem, para agradar também o seu cliente, com o recheio, né? Tem muita gente que faz ovos de colher recheado, a gente tem o ovo, a casca pronta, a gente tem o recheio pronto. Então o consumidor que está à procura desse produto e às vezes compra de uma confeiteira ou de alguém que está fazendo renda extra, então a gente se preparou para agradar todo tipo de público. E por mais que a Páscoa ainda não tenha chegado, a loja se prepara para o aumento do fluxo nos próximos dias. A gente espera uma movimentação muito grande, de 30% em relação ao ano passado, é o que a gente espera e a gente se prepara para isso. Então, o consumidor que está aí meio perdido, não sabe o que fazer na Páscoa, pode procurar a loja Doce, que a gente tem a decoração, a gente tem a embalagem, a gente tem o ovo, a criançada, né, quando chega perto da Páscoa, fica pedindo os pais, né, o ovo de Páscoa, deu coelhinho. Pode procurar a loja que consegue sair daqui com ovo de Páscoa para o filho, para a mãe, para alguém que quer presentear, quer fazer uma surpresa, também conhece. A confeiteira pode vir, que não sai daqui de mãos abanando, para ter um lucro aí muito bom para eles. É isso que a gente almeja esse ano. Então, se você é de Patos de Minas e deseja encontrar tudo em um só lugar para fazer da sua Páscoa mais completa e feliz, venha para a loja Doce. A loja localiza-se na Rua Major Gotti, número 1615, no centro da cidade. Os horários de funcionamento são de segunda a sexta, das 9 da manhã às 18 horas e aos sábados, de 9 às 14 horas. E a gente vai fazer um ano na semana que vem, que a gente está aqui na cidade, e a gente quer conquistar aí o morador de Patos, né, que ele venha até a loja, que ele conheça o grande mix da loja, né? O cliente, ele consegue vir e sair daqui com tudo para fazer a festa. Não precisa de procurar outro estabelecimento, que com a loja Doce ele consegue fazer a festa, a ocasião sempre mais feliz. Aqui na loja o cliente encontra tudo. O atendimento também faz toda a diferença. Então a gente está preparado para receber o consumidor patense de braços abertos.
Para não deixar para cima da hora, né? Passar lá nessa loja doce, porque a Páscoa é um momento especial de se lambuzar de chocolate. Nessa terça-feira, o bispo de Patos de Minas, Dom Cláudio, anunciou a ordenação do padre Antônio Carlos a bispo da Diocese de Oliveira. O Papa Francisco acolheu o pedido apresentado por Dom Miguel Ângelo Freitas Ribeiro, o atual bispo da cidade de Oliveira, de poder contar com a colaboração de um coadjutor e nomeou nesta terça-feira, 8 de abril, o Monsenhor Antônio Carlos Paiva para esse cargo. Antes do comunicado oficial à imprensa, o bispo Dom Cláudio convocou uma reunião com o clero de Patos de Minas para anunciar a grande novidade. Monsenhor Antônio Carlos Paiva é do clero da Diocese de Patos de Minas. Estava como pároco da paróquia Nossa Senhora da Piedade de Lagoa Formosa e hoje nós temos a alegria de comunicar a todos que ele foi escolhido pelo Papa Francisco para ser bispo da Igreja, um dos sucessores dos apóstolos, e vai servir a Igreja na Diocese de Oliveira, aqui em Minas Gerais. Então, uma honra muito grande ceder um sacerdote da nossa diocese para ser bispo na Diocese de Oliveira. Ele vai ser bispo coadjutor e depois que o bispo de Oliveira, Dom Miguel, renunciar, ele assumirá a Diocese de Oliveira. Atualmente, o Monsenhor Antônio Carlos Paiva, de 56 anos, carrega um extenso currículo. Antes de ir para Lagoa Formosa, cursou filosofia em Araxá e teologia no Seminário de Patos de Minas de 1995 a 1998. Tem mestrado em Teologia Espiritual pela Universidade Gregoriana em Roma, além de diversos cargos como administrador paroquial e reitor do seminário. A partir de agora, ele levará toda a experiência adquirida durante todos esses anos para assumir o novo desafio. É um presente de Deus, porque entre tantos Deus me escolheu, o Papa me escolheu para essa nova missão. Com essa honra, ele se torna o primeiro padre do Seminário de Patos de Minas a se tornar bispo. O Monsenhor escolheu como lema para sua nova missão a passagem bíblica de Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Não que já tenha alcançado a perfeição ou que seja perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo para o que fui também conquistado por Jesus Cristo. Como que eu vou nomear agora a minha vida de bispo, de agora para frente? E aí, rezando, e um dia antes do pedido do núncio, pensava, pode ser isso, então vou escolher realmente alguma coisa na linha da cristologia também, porque afinal de contas, o padre age na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agimos na pessoa de Cristo, tudo bem? E aí, rezando, folheando um pouco a Bíblia, encontrei uma passagem lá que norteou assim, falei, não vou pensar em outro a não ser esse aqui. O evento oficial de ordenação já tem data marcada e acontecerá em junho, logo após as festas em homenagem a Santo Antônio, padroeiro da Diocese de Patos de Minas. Padre Antônio terá 3 meses para se preparar antes de assumir oficialmente as suas novas funções. Será lá no Centro de Convenções da Unipam, no dia 14 de junho. Ainda vamos acordar a questão do horário, será na parte da tarde ou será na parte da manhã, mas a data será essa. E todos estão convidados a participar comigo. Dará muita alegria, com certeza a presença de todos. Aqueles que eu conheço, onde trabalhei aqui na Paróquia São Benedito e na cidade como um todo por muito tempo. Fui coordenador de encontros de casais, fui coordenador de retiros e depois tem as paróquias por onde eu passei também. Todos, independentemente, estão convidados a participar. Ele reconhece a honra de ser nomeado pelo próprio Santo Padre e recebe a novidade com muita honra e entusiasmo. 15 dias atrás o núncio me chamou e aí quando apresentou o local, apresentou o que seria, aí meu coração foi ganhando assim mais tranquilidade, mais serenidade e agora quando se torna público, né? Porque agora toda a imprensa, todos vocês conhecem, com certeza o Brasil e o mundo passam a conhecer realmente Padre Antônio Carlos a partir agora da nomeação como bispo da igreja. Parabéns ao Padre Antônio Carlos, né, que vai estar agora na cidade de Oliveira. A seguir, a gente fala dos perigos do uso indiscriminado do medicamento Tadalafila e servidores das Forças de Segurança de Minas fazem protesto e cobram recomposição salarial.
De volta com a NTV News, servidores das Forças de Segurança de Minas Gerais fizeram um protesto nesta terça-feira em Belo Horizonte contra o governo do estado. Participaram do protesto na capital mineira membros e representantes dos sindicatos dos servidores da Polícia Civil, dos especialistas em políticas públicas e gestão governamental e dos escrivães da Polícia Civil de Minas Gerais. Os manifestantes reivindicam a recomposição salarial que, segundo os líderes do movimento, não ocorre há mais de uma década. O governador Romeu Zema nos deve mais de 44% de recomposição de perdas inflacionárias. E aí dá 300% de aumento para ele e para os seus secretários e para o vice-governador. E nos dá uma banana? Nós não podemos aceitar isso de forma alguma. Isso aqui, gente, é um termômetro. É um termômetro do que vai acontecer nos próximos meses. Em nota ao jornalismo da NTV, o governo de Minas disse que mantém os canais de diálogo abertos com os representantes das categorias para compreender e atender suas demandas, dentro do que a lei permite e das possibilidades fiscais e estruturais do Estado. O governo mineiro disse ainda que em março de 2025 foi anunciado o pagamento do auxílio alimentação para as forças de segurança, incorporando um acréscimo até o fim do ano de até 34% ao salário dos servidores da base. Informou também que nos últimos 6 anos foram concedidos outros reajustes e abonos e afirma que Minas Gerais ainda enfrenta uma situação financeira delicada. A venda do medicamento Tadalafila disparou e está entre os mais comercializados no país. O remédio usado para melhorar desempenho sexual e treinos pode causar problemas se usado de forma indiscriminada. O medicamento é indicado para o tratamento da disfunção erétil, entre outras condições. O aumento nas vendas da Tadalafila pode ser explicado pelo seu uso indiscriminado. A Tadalafila é uma medicação extremamente segura, assim como a Sildenafila, a Sildenafila, que são outras medicações utilizadas para tratamento da disfunção erétil. Mas a gente tem visto um uso indiscriminado dessas medicações, tanto na questão sexual, ou seja, para melhorar o desempenho sexual em muitas pessoas que nem precisam tomar medicação, mas existem também outras indicações que não são nem médicas. As medicações elas devem ser prescritas sob uma supervisão médica. Assim como qualquer medicamento, a Tadalafila também possui contraindicações e exige atenção no seu uso. Elas não podem ser associadas a alguns remédios, como por exemplo, medicações para o coração, os nitratos. E também os pacientes devem passar por uma avaliação completa para evitar-se problemas devido ao uso dessas medicações. Por exemplo, pacientes que podem ter problemas cardíacos e que podem ser agravados devido ao uso indiscriminado desses remédios. O médico urologista Walter Morato faz um alerta e reforça a importância dos cuidados no uso do medicamento. Existem profissionais de outras áreas que estão preconizando o uso da Tadalafila, da Sildenafila, para fins esportivos. Isso não tem, até hoje, nenhuma comprovação do ponto de vista científico, não tem nenhuma evidência científica de que isso possa ajudar. A Tadalafila ela é utilizada em alguns casos de hipertensão pulmonar e também para hiperplasia prostática benigna, além das questões relacionadas à ereção. Tirando essas 3 indicações, a gente tem que ter muita parcimônia, muito cuidado para utilizar isso aí, principalmente na questão recreativa. Não está indicada a utilização da Tadalafila para melhorar o desempenho sexual de maneira indiscriminada. Na sequência, aqui no NTV News, a gente mostra como a prática do mergulho pode ser aliada e importante para tratar a ansiedade. Por que as crianças adoecem mais no primeiro ano de atividade escolar e como protegê-las? E mais, em Abril Verde alerta para saúde e segurança no trabalho.
O Brasil é o país com mais casos de ansiedade no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com transtornos de ansiedade. Um problema que começa de forma silenciosa e, embora já tome conta dos ambulatórios, passa muitas vezes de forma invisível para quem não sofre ou compreende o transtorno. Uma atividade que concilia controle da respiração e contato com a água vem auxiliando muitos pacientes. É um verdadeiro ritual para checar o equipamento que faz o pulmão funcionar dentro d'água. Ar puro e na medida certa sai pelo cilindro pressurizado, preso ao corpo do mergulhador. Há mais de um ano, Ana Cláudia se agarrou à prática do mergulho. Mais que um hobby ou esporte, cada passo é um avanço na trilha terapêutica contra a depressão. Aos 60 anos, ela foi desligada de uma empresa em que fez carreira. Indo do fundo do poço para o fundo das piscinas, mares e rios, ela superou medos e encontrou sentido para continuar se aventurando. A água, a natureza, a convivência com a natureza e especialmente falando de uma escola de mergulho, é um cardume, um lugar para estar inserido num grupo. Já não tenho mais problema da insônia, mentalmente eu percebo que eu estou muito mais relaxada. Outra coisa que me deu muita paixão, superar os medos. Isso faz com que a sua mente se mantenha ocupada, que tenha novas ideias na cabeça, que você pare de pensar em problema. É um momento de paz. Na escola de mergulho em Belo Horizonte, os alunos aprendem desde o básico. Histórias similares à de Cláudia se repetem e cada um passa a pertencer às águas, que tratam a mente e o corpo. Todas as habilidades que a gente tem que desenvolver, a começar pela respiração, que é muito parecida com a técnica de respiração das atividades meditativas, isso já faz com que a pessoa desacelere. E o fato de estar embaixo d'água, observando a vida subaquática, ela também trabalha a capacidade de concentração, o potencial criativo dela. A psicóloga tem o famoso lugar de fala para afirmar o quanto os desafios podem ser benéficos para encarar os gatilhos da depressão, condição que afeta 9,3% de todos os brasileiros. Além de profissional da saúde, ela mesma indica e faz esporte, equilibrando fôlego com força mental nos mais de 40 quilômetros de maratona. Hoje em dia a gente já fala que a ansiedade é igual colesterol. Tem ansiedade boa e ansiedade ruim. Uma vontade de produzir, de acontecer, de ter um retorno de algo que você construiu. Essa é a ansiedade boa. A ansiedade ruim é quando eu acho que eu estou em perigo e que eu tenho que lutar e fugir o tempo inteiro. O esporte, em geral, né, ele ensina pra gente uma coisa importantíssima, que nós conseguimos fazer coisas difíceis. Nós conseguimos vencer medos, nós conseguimos nos adaptar a realidades diferentes quando a gente tenta. Eu e o repórter cinematográfico Sandro Romero nunca havíamos mergulhado. Eu sequer sem nadar. A roupa, o equipamento, aprender a respirar só com a boca, com um objeto entre os dentes, as orientações do instrutor. Não é nada que se faz todo dia. Não é o trivial do cotidiano. Mas o batismo vale a pena para controlar a ansiedade pelo novo e encarar o medo da água. Eu mesmo não acreditava que iria conseguir, mas logo estava a 3 metros de profundidade, passando bons minutos embaixo d'água. O sinal pode ser estranho para os brasileiros, mas quer dizer que está tudo bem. Embaixo d'água, a comunicação é padronizada em sinais. A princípio, o ser humano não foi feito para o meio aquático. A princípio. Porque com todo esse equipamento e com toda essa instrução, agora eu posso dizer que eu pertenço a essas águas. E pertencimento é uma palavra que a gente conversou muito durante essa reportagem. A água, ela te abraça. Ela te abraça no momento que você está para baixo, ela te abraça no momento de ansiedade. E ela te abraça para você superar todos os medos. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não sei nadar. Eu nunca nadei e não sei nadar. Mas eu enfrentei esse medo, eu enfrentei essa ansiedade e posso dizer que uma vez na vida eu pude mergulhar. O mergulho é excelente para superar qualquer desafio.
A gente sabe que a ansiedade é um problema muito sério, né? E principalmente quando ela é enfrentada assim de forma silenciosa e que muita gente acha que é apenas uma besteira. Sempre tem algum motivo para que você possa conseguir sair dela. A gente acabou de mostrar uma delas aí, por exemplo. Algumas doenças podem surgir de forma mais frequente durante o primeiro ano da vida escolar das crianças. Mas por que isso acontece e como proteger os filhos? É o que a gente vai mostrar agora. As doenças infecciosas são uma grande preocupação para os profissionais da saúde e educadores no ambiente escolar. O início da vida social é um grande marco na primeira infância, mas muitos pais notam que seus filhos adoecem com frequência ao longo do primeiro ano. É sempre um drama aí para a família, porque a criança vai para a escola e começa toda semana, tem uma gripe nova, tem um resfriado, às vezes tem aquelas viroses que vai mais para diarreia, para vômito, e ao longo do ano a gente tem a sazonalidade. Então, no verão, é muito mais comum as viroses, então a criança dá muita diarreia, muito vômito, ou por questões alimentares, né? Então a gente tem muita dificuldade, a criança que não se alimenta bem, que come muita besteira, muito doce, guloseimas, e acaba que já é nutricionalmente mais desfavorecida. E nessa época de virada do clima, do inverno, já é muito mais comum também os síndromes respiratórias. Diversas são as doenças que podem se espalhar no ambiente escolar, mas algumas se destacam pela facilidade do contágio ou sazonalidade. A gente tem surto de catapora, aí pega na escola toda. Surto de... agora está tendo mão-pé-boca, né? Então, a gente tem visto aí que as crianças todas com essas infecções. Então, a gente tem as doenças respiratórias, a gente tem essas doenças que muitas vezes vão se manifestar com lesão de pele, com ferida, com febre, tem época de dengue, que também acaba espalhando também em ambiente escolar. Então, sempre a gente tem essas infecções. Para minimizar os riscos, algumas medidas podem ser tomadas em casa para fortalecer a imunidade e proteger outras crianças da contaminação. Começa nas vacinas, né? Então, o paciente tem que estar com as vacinas em dia. A maioria das doenças que eu falei aqui, hoje em dia já tem vacina. Então, tem como o paciente se vacinar contra a gripe, contra boa parte das pneumonias. Hoje já existe vacina de bronquiolite, existe vacina de dengue. Então, a primeira parte é a vacinação. Boas medidas de higiene, então a gente tem que lembrar que chegou em casa, tem que tomar um banho, tem que lavar bem as mãos antes de manipular alimentos, evitar aglomerações, aquela consciência dos pais de não mandar a criança doente, né? Porque a criança está com febre, está cheia de ferida no corpo e a gente vê a criança na escola. O que vai acontecer? Vai passar para todos os outros alunos da turma. É necessário que toda a comunidade escolar, incluindo educadores e profissionais da saúde, também compartilhem a adoção de medidas que possibilitem um melhor controle do ambiente. Ambiente arejado, então manter janelas abertas, evitar períodos muito prolongados dentro da sala, manutenção de ar-condicionado, de ventilador, porque eles acabam sendo vetores, né? Medidas de prevenção de dengue, então evitar água parada, tudo aquilo que a gente já sabe. Evitar mesmo da frequência dessa criança doente na escola, então todo mundo tem que estar atento a isso e sempre fazer campanhas de conscientização, de higiene, de vacinação, entre outros cuidados da saúde. 1 em cada 20 pessoas do Brasil tem algum transtorno alimentar e tem aumentado os casos, principalmente entre jovens. O problema é um dos temas discutidos nesta terça-feira na Semana de Nutrição, promovida pelo Centro Universitário de Patos de Minas. A Débora Xavier tem mais informações. No segundo dia da 20ª Semana de Nutrição, aqui do Centro Universitário de Patos de Minas, um dos temas a serem abordados na palestra de hoje será o significado dos alimentos para os pacientes com transtornos alimentares. E para falar sobre isso, a gente está aqui com a Marina, que ela é nutricionista e pós-doutorada em Ciências da USP, né, Marina? Conta para nós a importância desse tema para os alunos.
Bom, esse tema é muito importante porque na graduação, normalmente nós aprendemos a ser mais biomédicos, mecanicistas, organicistas. Então, ir além dos alimentos, dos nutrientes é muito importante para que a gente possa tratar o paciente, né, como um todo, com esse olhar mais ampliado. E os transtornos alimentares, eles requerem isso. Aqui a gente tem na Semana da Nutrição alunos de todos os períodos, né, do curso, então é um tema importante para que todos saibam lidar ali no momento do consultório. Sim, mesmo que o formando ou quem já trabalha na área não for trabalhar com transtornos alimentares, mas que trabalhe com obesidade ou doenças crônicas, ampliar esse olhar, mais que ele seja mais humanizado, que ele seja mais, né, humano, é importante para trazer aí o paciente para mais próximo dele. Marina, e tem tido muitas pessoas com transtornos alimentares, né? Então é um assunto muito importante a ser abordado nesse momento. É um assunto muito importante que cada vez mais tem crescido, principalmente compulsão alimentar tem aumentado muito, com a pandemia aumentou ainda mais. Então as pessoas têm uma dificuldade em se relacionar tanto com o corpo quanto com o alimento. E aí hoje eles vão ali levar para os pacientes dele algumas dicas. Sim, eu vou trazer alguns exemplos de estudos de caso, tentar trazer na prática mesmo essa discussão. Espero que seja muito bom. Bom, obrigada. Vamos torcer. Obrigada. Débora Xavier para o jornalismo da NTV. Muito obrigado, Débora, pelas informações e, claro, né, todo o material completo referente a isso amanhã no 30 Minutos, também em todo o decorrer da nossa programação. O mês de abril também é verde para alertar para a saúde e segurança no trabalho. A campanha é para melhorar as condições físicas e mentais dos trabalhadores. Prevenção, segurança e cuidados diários. É exatamente isso que o Abril Verde busca reforçar. A importância de atitudes simples, mas essenciais, para evitar acidentes e preservar vidas no ambiente de trabalho. Hoje acontece a cada 3 horas uma vítima de acidente do trabalho. E a cada 51 minutos acontece um acidente do trabalho. Então, a cada 3 horas uma pessoa morre, né? E a cada 51 minutos acontece um acidente de trabalho, a gente abre uma CAT, né? Então essa CAT hoje, os dados, né, do Ministério do Trabalho, do E-Social, eles estão muito fáceis de ser apurados, né? Tudo online hoje, tem a plataforma do E-Social que a gente informa os dados das empresas. Aconteceu um acidente, a gente tem 24 horas para informar o E-Social. Então esses dados eles são computados imediato, então ficou muito fácil, né, da gente estar verificando os números que são alarmantes para o nosso Brasil. Atualmente, diversas doenças atingem os trabalhadores, com destaque para os problemas relacionados à saúde mental. Toda empresa tem que informar o fator psicossocial de estresse que cada colaborador tem na empresa. Se não tem, colocar no PGR em ausência de fator psicossocial. Se tem, a empresa tem que investigar. Se tem uma iluminação adequada, uma ventilação adequada, se o mobiliário está ergonomicamente correto, as cadeiras, né? Se não causa nenhum estresse para esse colaborador, o local de trabalho dele. A engenheira de segurança do trabalho reforça a importância dos cuidados que os trabalhadores devem ter, sempre priorizando a segurança, valorizando a vida e adotando atitudes preventivas no dia a dia. Valorizem o EPI que você usa, valorize o treinamento que você recebe na sua empresa, valorize a proteção coletiva daquela máquina. Valorize o ambiente de trabalho favorável que a empresa te deu para você trabalhar. Então, concentre, responsabilidade, sabe? O que eu acho que falta muito é a concentração, é a responsabilidade, é a conscientização que o acidente pode acontecer, a doença pode acontecer. Então, coloque sua máscara corretamente para evitar uma poeira, você inalar a poeira, né? Passe um protetor solar, radiação solar. Então, assim, usa o EPI, é caro, sabe? A empresa está valorizando a sua vida, a empresa está fazendo o que ela pode, investindo em treinamento, em campanhas, EPIs. Então, faça a sua parte, né? Para tudo dar certo, não acontecer doença, não acontecer acidente de trabalho.
Tão básico, né? Quem nunca ouviu isso, né? Fazer a sua parte já vai ajudar aí, é meio caminho andado em relação a isso. Então a gente sabe que a questão física e mental aí dos trabalhadores hoje em dia é muito pesquisado, né? E estudado também sobre isso. Então faça a sua parte, ouça aí muito bem o que ela falou em relação à segurança, EPI, que vai ser aí já meio caminho andado. O NTV News dessa terça-feira fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e audiência por me deixar entrar dentro da sua residência. Mais informações você confere em patosja.com.br, também pelas redes sociais, pelo Instagram da NTV. Eu agradeço a sua companhia. Uma ótima noite de terça-feira.